Mete mais milho na panela! Porque esse mistério vai pipocar. Para nós entender, quanto para a pessoa que está lá em casa entender. Sim. Por favor. Tem uma barra, né? Sim. O que eu dizia é que não foi o homem quem colocou o pensamento do céu na cabeça do outro homem. Foi Deus quem colocou o pensamento do céu na cabeça do homem. O caminho, não é? Conforme bem nós conhecemos. O caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que ninguém chega ao Pai se não passar por Cristo. Então, todas aquelas religiões que não têm Cristo como mediador entre Deus e os homens são religiões que não nos levam à salvação. Segundo, às vezes, a ostentação de posses nos leva a entrar num estilo de vida que nos escraviza. Porque nós vamos nos prender na necessidade de tentar mostrar algo que nós não somos. E isso vai nos levar a se tornar necessitados de ter que causar uma boa impressão a quem nos admira. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje temos mistério na casa e espero que vocês fiquem aí porque tem abordagens quentes. Para quem é cristão, esse é o melhor conteúdo para você assistir. E sem esquecer, eu sou a Ana Trek. E esse é o meu companheiro Broto. Broto. Agora sim. Cremoso. Bacilo Strong. Tens a palavra? Guilherme. Bom, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast VC Talks. Bom, hoje temos aqui os mistérios. Vamos cá descobrir quais mistérios são esses. Mas já vimos que são 4 aqui. São 4 mistérios. Exatamente como na igreja católica, né? 4 mistérios. Mas enfim. Epá, manos, é convosco, apresentem-se para o people lá em casa vos conhecer, saber quem é quem e depois vamos embora. Deixa eu começar, é? Mete mais milho na panela! Porque esse mistério vai pipocar. Tipo, saiu tímido. Vou repetir mais uma vez, vocês são homens! Não temos homens, são homens! Mete mais milho na panela! Porque esse mistério vai pipocar. É convosco, mistérios. Saudações família, fala para vocês Elmer Sanzul. Fala para vocês Gabriel de Santos. Quem fala para vós, Antônio Fialho. E quem fala para vós nesse momento é Ismael Fialho. Fala para vós, Guilherme Outlier, novo membro dos mistérios. Já não são 4, somos 6 agora. Assim não tem lugar para mulheres. Não precisamos de mulheres, só rapazes. Também tem razão, nós mesmo aqui comemos maçã. Mas ainda tem solução. Já tem solução? Ainda tem solução para as mulheres. Como assim? Qual é a solução? A solução sempre é Jesus. Não importa o problema. É simples. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, já começamos a revelar os mistérios. Ai, minha coisa! A solução sempre é Jesus assim? das coisas. Amém. Porque a Bíblia nos apresenta Jesus como nosso Salvador, como nosso Remidor. Então, qualquer pessoa que está a passar por uma situação, qualquer problema, entenda que a solução está em Jesus Cristo. Mas vamos falar mais em frente isso aqui. Vamos falar mais. É meu mistério, mas vamos desvendar. Por agora, vamos começar por saber simplesmente qual é a essência do grupo ou do coletivo Mistérios. Os mistérios. Na verdade, os mistérios surgiram no ano de 2022. Foi uma data em que a esposa do nosso pastor líder completou mais um ano de idade e nós decidimos abrilhantar ela com um jogral. Apresentamos um jogral e dentro desse jogral nós dizíamos: mete mais milho na panela porque esse mistério vai pipocar. A igreja gostou, nós decidimos continuar e um dia ao conversarmos dissemos: mano, já que nós gostamos de dizer mistério vai pipocar, o nome do grupo vai ser Os Mistérios. Até que no ano de 2024, não é? No meado de 2024, ano passado, sim, decidimos entrar nas redes sociais. Mas, tipo, entram para as redes sociais com que objetivo? Na verdade era para poder impactar por intermédio da palavra e também postar as nossas apresentações por intermédio do jogral
nas igrejas, porque as igrejas nos convidavam, nós apresentávamos o jogral e criamos uma página para poder postar. Só que... Jogral o quê? O que é o jogral? Jogral o quê? Vou explicar só o que é um jogral. Bem, o que é um jogral? Na verdade, o jogral é uma forma de transmitir a palavra de Deus de maneira espontânea, de maneira rápida, de maneira poética. Isso aqui é que é um jogral. Também. E pode ser também forma de teatro, né? E o que os mistérios fazem é a representação de um jogral. Os mistérios não são o único grupo que fazem jogral. Existem diversos grupos que fazem jogral, mas a Bíblia diz assim, que existem diversos tipos de dons, mas a operação é diferente. Você pode ter o mesmo dom que eu, mas a nossa maneira de operar será diferente. Então, existem muitos grupos em Angola que nós aplaudimos, que nós respeitamos, que fazem jogral. Certo. Mas dentro do modo de operação, os mistérios são diferenciados, os outros grupos são diferenciados. Cada um opera no jogral de maneira diferente. Isso é importante. Assim, quem é a mente brilhante dos mistérios que faz o papel da criação do conteúdo do vosso jogral? Nesse caso, acho que vamos falar que é o Elmer, né? Sim, Yeah, ele que está na direção. Mas acho que somos todos nós. Certo. Por mais que eu tenha a ideia, eu posso dar simplesmente o tema. Olha, ele já tenta se desvandar. Sim, somos todos nós, porque eu posso dar o tema e os outros vão dar o argumento. O conteúdo. E isso que Certo. alimenta aquilo que é a temática que eu trouxe. Calma, então o processo é mais ou menos o seguinte. Alguém, né? Sim. Dá um tema. Certo. Um tema e desenvolvem o tema durante o vídeo. Sim, Certo. É isso. sim. É isso que acontece. Mas todos os temas são inspirados na Bíblia ou nem por isso? Acho que todos os temas são inspirados em histórias bíblicas ou então em algumas lições que nós temos e enquadramos ela por intermédio da Bíblia também. Ok, mas isso, tipo, as lições são passadas Sim. do jeito que vocês interpretam, né? Sim, sim, sim. Exatamente. Ok. Aquilo que foi o nosso entendimento sobre as Sagradas Escrituras, nós vamos partilhar. E na maioria das vezes nós fizemos o vídeo de forma espontânea. Já tentamos escrever, mano, ao escrever não sai bem, não conseguimos. Mas quando, mano, a câmera está aí, o tema é esse, as coisas fluem mesmo. Acho que a característica principal dos mistérios é a espontaneidade. A naturalidade. Sim, sim, por isso é que é mesmo os mistérios. Nós também não sabemos o que é que vamos fazer. Mas assim, uma vez que vocês são cristãos, será que vocês começam os vossos jograis com uma oração ou alguma coisa parecida? Tipo antes da filmagem? Antes de filmarem, sim, fazem começam oração, com uma ou oração. tipo, epa, vamos filmar. Pegam, filmam, ditam base. Nós normalmente só fizemos Ok. vídeos assim normal, não fizemos oração antes da gravação, não fizemos. Mas como normalmente também nós estamos a dar tema no WhatsApp, nós temos um grupo. O Elmer chega, mano, vamos fazer esse tema. Ali nós ficamos a orar, né? Mas quando chegamos para a câmera ali, você ali, pá, é só mesmo só dar, não vamos avançar. Ou seja, vocês oram antes de fazerem o programa Certo. e depois quando tiverem as ideias vão só... Na verdade, muitas das vezes quando nós gravamos, antes da gravação sempre saímos do culto. Já estamos a sair de um ambiente muito espiritual, assim por se dizer. Então, quando nós saímos da igreja, diretamente vamos no nosso canto de gravação. Essa seria a minha próxima pergunta. Ok? Porque segundo os vídeos, a maioria é frente à igreja. Certo. Ou tipo ao lado ou próximo à igreja. Certo. Então deu uma impressão que é sempre depois do culto e Sempre. tudo mais. Sim. Mas também me deu a entender que se calhar o que vocês falavam é o que se fala no culto. É isso. Muitas das vezes. Sim. E tem vezes Tipo, que... o que o pastor fala, vocês também pegam e levam para os vídeos, ou como é que é? Bem, na verdade, muitos dos temas que nós pregamos no TikTok, muitas das vezes são os nossos temas, das nossas pregações e também de outras pessoas. Então, tem dias que nós estamos num culto, alguém prega, tivemos um entendimento, pegamos aquela parte e assim vamos desenvolver e pregamos na internet. Até tem as barras não são daquela pessoa, simplesmente o tema, só pegamos o tema e nós desenvolvemos de acordo. O vosso entendimento. Sim, nosso entendimento. Tá Muitas falando. vezes até pegamos, né? Assim, gostamos de uma pregação, de uma ideia de um pastor, pegamos mesmo também propriamente a parte do pastor ou a pregação dele, um trechinho, nós
Metemos Eras também. rapper ou quê? Falar de barras. Na verdade, esse assunto de barras foi eu quem trouxe no grupo. Certo. E eu sou rapper. O rapper do grupo sou eu. És, foste. Sim. Eu sou rapper. Até agora sou rapper. Cantas, Como então agora fazes rap? Faço rap até agora, sim. fazes assim, cenas cristãs? Sim, cristã. Só membros da igreja. Sim. Tipo, se cristã. alguém vir te pedir um feat, É mesmo só de igreja? só Sim, se for se membro da for, igreja. se for no ramo evangelístico, eu faço. Sim, normalmente eu sempre a escrever uma poesia, uma rima, eu sempre dizia, manos, eu trouxe aqui essa barra, então esse assunto de barras Ficou no grupo. ficou no grupo. Deixa então ainda uma barra aqui. Dá um tema. Não, porque eu sei que o Elmer era assim, rapper. Sim. É tipo, eu deduzo até bem pouco tempo atrás que ele era rapper, converteu-se, deixou de fazer isso. Certo. Com o Labirinto. Sim. Né? Tava muito Ok. Tipo, o Labirinto faz até agora. Sim. Mas nunca mais ouvi nada do Elmer, só já esse coletivo, que são os mistérios, é que eu então deduzi. Se calhar muita gente também interpretou assim que tu já não fazes música. Na verdade, eu acho que devido à expansão dos mistérios, estou mais ligado aos mistérios, à pregação e à poesia. Ok. Ainda faço rap, só não continuo partilhando as músicas que eu faço, mas tenho música gravada. Então tá bom, me falaste para dar um tema. Sim. Como ele já falou, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Yeah. Jesus, o caminho, a verdade e a vida, a salvação que curou minha ferida. Mesmo que eu caio, ando de cabeça erguida. Eu sei que eu vou conseguir nessa vida. Eu estou aqui no VC Talk. Alguém um dia me chamou de rap, mas eu estou aqui a mostrar a minha alegria todos os dias. A fazer essa não é fantasia. Eu sei, quem diria que eu estaria aqui. Um dia eu pensei que a minha vida era o fim, mas Jesus Cristo me disse, meu filho, fica calmo. Ainda eu vou te levar lá nos céus. Obrigado. Não? Sim. Ele levar nos céus é morrer, Vou te levar lá nos céus, nós vamos lá nos céus. né? Sim. Só que é morrer. E morrer. Uma vez que estamos a falar já da Bíblia, eu às vezes me questiono muito sobre isso. Tipo, tem partes da Bíblia, né? Por exemplo, o livro de Eclesiastes, que diz que quando nós morremos não há mais nada para além disso, toda atividade, não sei o que, finish. Acho que é Eclesiastes 9, alguma coisa parecida. mas Vocês na têm barra. Bíblia, né? Sim. E de onde é que surge essa ideologia de que quando nós morrer, vamos para o céu? Bem, na verdade, precisamos entender uma coisa. Existem textos na Bíblia que, para entender, é preciso compreender o contexto. O que muita gente faz é pegar o texto, querer fazer uma interpretação sem entender o contexto daquele texto. Explicar um texto sem um contexto é pretexto para errar. Na verdade, a ideia de ir para o céu não é ideia humana, sempre foi uma ideia divina. Ok. Porque não foi o homem quem construiu o pensamento de ir para o céu. Foi Deus quem construiu o pensamento do céu dentro da mente do homem. A Bíblia está a dizer assim, que Jesus é o Dá para falar com mais caminho, calma. a verdade. Calma. Não dá para entender. Fala só com mais calma. Tanto para nós entender, quanto para a pessoa que está lá em casa entender. Sim, Por favor. Tem uma barra, né? sim. O que eu dizia é que não foi o homem quem colocou o pensamento do céu na cabeça do outro homem. Foi Deus quem colocou o pensamento do céu na cabeça do homem. Mas, tipo, quando eu também leio um pouquinho Tá à a vontade. Bíblia, tipo, tem, acho que é em Apocalipse, ele diz que 144 mil pessoas foram escolhidas, Certo. são os ungidos, foram escolhidos para governar com Deus Bom. no céu. Exatamente. Mas aí não fala que a grande multidão também vai viver lá no céu. Bem, esse texto de Apocalipse precisa ser muito bem entendido. A Bíblia fala... Já encontrei o texto que eu havia perguntado sobre... Eclesiastes. E a Eclesiastes... Deixa-me só ver. Posso ler até aí? Não, Que fala à fala vontade. que não tem atividade depois da morte. Diz assim, Eclesiastes 9:5, para quem tiver a acompanhar.
Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Certo. Exatamente. Isso quer dizer que nós sabemos das coisas, mas os mortos não sabem nada. Exatamente. Mas quando tu viu, você sabia, não? Acho que Não, mas estamos a falar mesmo da morte. Outros Acho que é membros dos lógico. mistérios. sou novo membro, avisei. Yeah, porque Mas eu estamos a posso- falar, e estamos aonde a é falar que mesmo chega essa da morte. questão? Tipo, tem muitas pessoas que dizem que não, quando nós morremos vamos para o céu, vamos para o inferno. Uai, de onde é que tiram essa ideologia? Vocês estão de Tá acordo tudo na com Bíblia, isso? não? Uma vez que a Bíblia diz que não tem Atividade. atividade pós-morte, Ok. não tem Ok. conhecimento, não tem nada. Existe vida após a morte. Agora assim então me complicar. Posso explicar? Me explica mais de acordo com a Bíblia, já Não, que é fica à palavra vontade. de Exatamente. Fica à Deus. vontade. 1 de Coríntios, capítulo 15, no Eu gosto de seu acompanhar. versículo 51. Olha o que a Bíblia diz. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos. Essa expressão dormiremos, em outros contextos, quer Nem dizer... todos nós morreremos. Nem todos nós morreremos, muito bem. Mas seremos transformados. Num momento, num piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta, após a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Certo. O que eu vou explicar? Existem pessoas que morrem sem Cristo Jesus. Enquanto eles viviam, não aceitaram Jesus Cristo, preferiram se entregar nos seus desejos, nos seus deleitos, nas suas concupiscências, e essas pessoas acabam tendo uma vida que desagrada Fala pra câmera, a Deus. Essas pessoas acabam por ter uma vida que desagrada a Deus. O que vai acontecer é que quando ele morrer, na verdade, sabemos que existem dois caminhos, o céu e o inferno. Mas para aquele que aceitou Jesus aqui na terra, viveu de acordo à vontade de Deus, Certo. existe uma esperança, Gabriel. Porque a Bíblia está a dizer que, na verdade, O Gabriel já nem sabe, que não todos- sabe sou eu. nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados. Existe uma esperança bíblica, como só, de que os mortos que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar, eles vão voltar. Mas há uma chamada de atenção que eu quero deixar para o povo. Só vai ressuscitar, né? Só será transformado aquele que morreu em Cristo Jesus. Você que é ímpio, você que não aceitou Jesus aqui na terra, não espera receber Jesus na sua vinda. Existe o teu lugar. Teu lugar é o inferno. Eu gosto de falar assim diretamente porque a Bíblia fala direito. Então, existe lugar para aqueles que não aceitaram Jesus, existe lugar para aqueles que aceitaram Jesus. Porque, amados, vamos aqui pensar, é injusto. Nós que estamos a viver de maneira reta, nós que estamos a viver de maneira a agradar a Deus, como é que vamos ir no mesmo lugar daqueles que não agradam a Deus? Eu fiz uma pergunta de acordo com o livro de Eclesiastes 9, 5 e 6. Certo. Não estou em erro. Ali diz que não há atividade pós-morte, né? Porque nós os vivos sabemos que vamos morrer, mas os mortos não sabem absolutamente nada. E onde é que surge a ideia de que quando nós morremos ou vamos para o céu e se cometemos muitos pecados vamos para o inferno? De onde é que surge essa ideologia, uma vez que a Bíblia diz que não tem atividade pós-morte? Bem, o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão. Salomão, certo? Pensei que ias me mentir. O que a Bíblia está a referir-se que não há atividade pós-morte? É preciso entender que o ser humano ele contém três partes: corpo, alma e espírito. A atividade que Paulo estava a falar é uma atividade que está relacionada... Salomão. Que Salomão estava a falar é uma atividade que está relacionada ao corpo, a esta carne. Estás a ver quando você morrer? Aquilo que você fazia na terra, tuas atividades diárias, escola, trabalho e outras coisas mais, você não terá. Mas existe uma atividade que se faz que não é no corpo, não é na terra. Existe uma atividade que se faz que está relacionada com a nossa alma. Espiritual. E é preciso entendermos que a alma não morre. A alma, ela não morre.
a atividade da alma ela é contínua. Ok. E o lugar para realizar a atividade da alma vai depender da tua conduta aqui na terra. O que, às vezes, os textos precisam ser bem entendidos. Salomão não estava a falar de uma atividade que está relacionada ao céu, está relacionada à terra. Olha, há tempos morreu alguém muito próximo a mim e eu percebi que aquilo que ela fazia já não faz mais. As atividades dela, ela já não consegue fazer, ela ficou no esquecimento. Mas a alma dela não ficou no esquecimento. De acordo com a conduta dela aqui na terra, a alma dela ou está no céu ou está no inferno. Nós não podemos fugir essa realidade bíblica. Jesus foi o pregador que mais falou do inferno. Ele no Novo Testamento deu o exemplo do rico e Lázaro sobre o inferno e o céu. Jesus, ele alertou muito sobre o céu e alertou também muito sobre o inferno. Certo. Isto é uma realidade bíblica, mas o meu irmão Elmer vai continuar a revelar o mistério. Sim, na verdade só queria acrescentar quando o Antônio falava de que a ideia da salvação, de que o homem irá para os céus, não é algo que veio da cabeça do homem, mas sim um projeto divino. A Bíblia no livro de João, capítulo 14, do versículo 1 em diante, Jesus Cristo, ao consolar os seus discípulos, ele disse: não se turbem vossos corações, creiam em Deus e creiam em mim também, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Esse Pai é quem? É Deus. Essa morada está falando de uma morada celestial que todos nós iremos. Ele disse: estou preparando lugar para vocês, porque onde eu for, vocês também irão. Então essa ideia de vida após a morte não é algo que veio da cabeça do homem, mas faz parte do projeto de salvação e redenção que Deus tem para com a humanidade. Assim como a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E tem algo que Deus falou para mim e falou para todos que estão aqui. A Bíblia diz assim: é desejo de Deus que toda alma se salve e chegue ao conhecimento da verdade. Amém. Deus quer que o cameraman se salve. Deus quer que os apresentadores se salvem. Deus quer que os mistérios se salvem. É desejo dele que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas agora, o homem, ele decide escolher outro caminho. Deus é cavalheiro, Deus não obriga ninguém. Certo, por isso é que ele nos deu livre-arbítrio. Exatamente. Se você decidir andar com ele, ele vai te mostrar os seus mandamentos. Se você decidir andar sem ele, ele vai te mostrar os destinos dos teus caminhos. É isso que a Bíblia nos apresenta. Se você anda comigo, Deus vai te mostrar os mandamentos. Se você anda fora de Deus, Deus vai te mostrar os caminhos e os destinos dos teus caminhos que você anda fora dele. É importante percebermos que o céu existe e o inferno também existe. Deus quer salvar todo mundo que está aqui nesse podcast. Amém. Agora, cabe a um de nós decidir se vai andar com Jesus ou não. Mas agora, aquele pessoal que escolheu ou decidiu, por exemplo, não ser cristão, serão salvos ou não? Bem, amém. Aqueles que não escolheram ser cristãos, se serão salvos ou não. Primeiramente temos que buscar aquilo que é a essência da palavra cristão, de onde que surgiu, né? Na verdade, Cristo, quando chegou aqui na Terra, ele não disse: eu estou a trazer o cristianismo. O que aconteceu? Quando Jesus Cristo começou a pregar e levantou os seus apóstolos, eles chegaram em uma cidade e eles pregavam a respeito de Cristo. Então, eles olharam a forma que aqueles se comportavam, quem eles pregam e a quem eles acreditavam, que é Jesus Cristo. Então, colocaram o nome cristão, devido ao comportamento cristocêntrico que aqueles homens tinham. Então, logo, se alguém dizer que não aceita ser cristão, logo, esta pessoa estará com conduta e comportamentos fora da Bíblia, fora da vontade de Deus. Logo, essa pessoa automaticamente não será salva. A Bíblia diz no livro de João é que Jesus veio para os céus e os céus
o negaram. Mas todos aqueles que acreditaram nele, Deus lhe deu o poder para serem filhos de Deus. E para fechar, tem um versículo muito conhecido, João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para aquele todo que nele acreditar não seja destruído, mas tenha a vida eterna. E como é que fica o caso dos nossos irmãos que, por exemplo, dos que são judeus, muçulmanos, não sei o quê, porque eles não são considerados, não são cristãos, né? É isso. Certo. E como é que é o caso destes? Na verdade, o que nós precisamos de entender, esses assuntos ligados à religião traz sempre uma controvérsia, mas nós devemos nos basear exclusivamente no que as escrituras dizem. O que nós como cristãos falamos é com relação à Bíblia Sagrada, que é o nosso guia. As nossas ideologias não podem estar acima daquilo que é o livro das Sagradas Escrituras. Certo. E a Bíblia é bem clara em dizer que fora de Cristo não há salvação, porque Ele é o caminho, não é? Conforme bem nós conhecemos. O caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que ninguém chega ao Pai se não passar por Cristo. Então, todas aquelas religiões que não têm Cristo como mediador entre Deus e os homens são religiões que não nos levam à salvação, segundo a Bíblia e segundo aquilo que nós cristãos acreditamos. Sim, segundo a Bíblia, porque Sim. Nós que somos cristãos, né, temos a Bíblia como o manual do cristão. Exatamente. Né? Agora, os muçulmanos, os Tem o judeus Corão, têm o Alcorão. Torá. Agora, se no Alcorão diz uma coisa e na Bíblia diz uma coisa, tipo, eu não sei, nunca li o Alcorão, sim. né? Mas se na Bíblia me dizer uma coisa e no Alcorão me dizer outra coisa, estás a ver? Eu, como judeu ou fulano que é cristão, serão salvos ou não, seguindo ao pé da letra o manual que cada religião tem ou que cada ideologia tem? Ok, Paulo disse assim: se vocês verem outras pessoas vos passando o evangelho fora daquilo que eu vos passei, mesmo se for um anjo, vos citando coisas que fora daquilo que está, do que ele passou, que está assim escrito, vocês consideram aquilo como anátema, algo vão, que não vale, porque ele disse tudo. O cristianismo praticamente resume-se em Jesus. Se nós pular ou fugir desse contexto, eu posso pregar para você, eu chegar aqui dizendo, olha, o único que merece ser adorado é Buda, o único que merece ser adorado é fulano. Nós já estamos a sair do contexto do cristianismo, porque o cristianismo nos ensina, está escrito, o cristianismo praticamente resume-se em Jesus. E da porta dizer, aquilo que eu vos ensinei, que é Jesus a minha base, quem vos ensina, mesmo se for um anjo, fora desse mesmo conhecimento, vocês consideram como anátema. Então não importa se for qualquer tipo de estudo ou qualquer tipo de experiência que alguém vai passar para você, se você sabe que não está de acordo com a Bíblia, você deixa passar, porque não vai de acordo. Só para acrescentar aqui um ponto sobre o cristianismo, o judaísmo, sobre o islamismo, né? São as três religiões, são religiões. O cristianismo é uma religião, o judaísmo também é uma religião. Na verdade, o que é uma religião? Uma religião são formas ou são caminhos que os homens criam para tentar chegar-se a Deus. Né? Ou são escadas que os homens tentam escalar para se aproximar a um Deus. Mas a Bíblia diz que Deus se revela para quem Ele quer e conforme Ele quer. E aí nós entendemos que, na verdade, não é o homem que vai até Deus. Sempre foi Deus que veio até o homem para trazer a salvação. O cristianismo, como dizia aqui o meu colega, meu amigo Ismael, é uma maneira de viver. Porque os discípulos eles foram considerados como cristãos quando falavam como Cristo, quando se vestiam como Cristo. Então é a forma de viver que vai revelar quem você é. Então é só falar e vestir. Mas O que acontece? Exatamente. Não, deixa ele me explicar. Não é só falar e vestir. Na verdade, é a tua essência. Existem realmente muita gente que no meio do cristianismo se veste como cristão, fala como cristão, mas na verdade ele não é. O trigo e o joio sempre existirão.
existirá sempre o crente e o descrente, o falso e o verdadeiro. Mas nós sabemos que no fim do dia, ou no último dia, o Senhor vai separar o joio do trigo. Certo, exatamente. E também, se nós compararmos, não é, os outros livros religiosos com relação à Bíblia, nós vamos perceber que não existe no universo um livro que explica sobre a criação do universo e a natureza humana com tanta eficácia conforme a Bíblia Sagrada. Porque nós percebemos quando a Bíblia fala sobre a natureza corrupta do homem, nós compreendemos que a Bíblia diz que todo aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e ele mente a si mesmo. E nós compreendemos que o mundo em que nós vivemos é um mundo em que as pessoas são falhas. É um mundo em que parece que cada um de nós pode ter uma habilidade que os outros não têm, mas também em seu traço comportamental carrega alguma imperfeição. E a Bíblia nos apresenta essa imperfeição desde a queda de Adão e Eva lá no Éden. Então nós conseguimos perceber que há evidências do agir de Deus sobre a Bíblia Sagrada na vida do ser humano por intermédio daquilo que é o comportamento que a própria humanidade apresenta. É como se a Bíblia fosse um livro filantrópico. Independentemente da evolução dos tempos, ela está sempre a se contextualizar em nossa realidade. Deixa eu só terminar. Sim, tá. E você compreende que as outras religiões, parece que elas separam a divindade do homem. Allah está lá, Buda está lá no transcendental, mas você compreende que Jesus Cristo, ele veio e ele é o Emanuel, que significa Deus conosco. Ele morreu por nós, derramou seu sangue, trouxe o Espírito Santo. Em outras religiões Deus está distante, mas na nossa Deus está aqui, dentro de nós. Então essa é a diferença entre o cristianismo e as outras religiões. As outras religiões apresentam um Deus que está distante, e o cristianismo apresenta um Cristo que morreu por nós e nos aproximou de Deus. Por isso é que nós somos templo do Espírito Santo. E só um ponto aqui que ele falava da Bíblia, sobre tudo que está acontecendo no mundo, ou sobre tudo que os jornais vão publicar sobre o que aconteceu no mundo, a Bíblia é mais atualizada sobre o jornal que vai sair amanhã. E já fala de tudo. Porque tudo que o jornal amanhã ou será publicado, a Bíblia já fala. A Bíblia é o livro mais atualizado. É incrível que ele foi escrito há milhares de anos, mas ele consegue trazer conceitos que está a acontecer hoje e que vão acontecer amanhã. Mas agora... desculpa te cortar. Não, tá. Na internet tem bué de loucos. O que é que vocês têm a dizer quanto àqueles que acreditam que a Bíblia é um livro qualquer porque até os Simpsons conseguem prever as coisas? Amém. Sim, na verdade a Bíblia fala sobre o sistema, não é, que rege o mundo. E quem é cristão sabe que o mundo jaz no maligno. Por isso é que nós sabemos muito bem que muitas das coisas que acontecem têm uma cabeça, um corpo, um sistema que rege muitas das coisas que acontecem na mídia no mundo e não só. Do mesmo jeito que o Espírito Santo ele prepara a igreja para a vinda do Messias, o espírito do anticristo ele prepara o mundo para a vinda do anticristo. Por isso é que você percebe que a mídia ela consegue nos corromper de certa forma, até o ponto de, há 10 anos atrás, para todos nós, conviver com homossexuais na televisão era uma coisa abominável. Mas hoje em dia eles conseguem nos alimentar de uma forma que conviver com homossexuais hoje em dia é totalmente normal. Por quê? Porque eles conseguem manipular a mentalidade dos seres humanos por intermédio da sabedoria humana e corrupta que eles têm. Os Simpsons, eles conseguem prever aquelas as coisas que o sistema desse mundo prepara. Ok. Tocaste no ponto que eu queria. Sim. Mas agora, nós sabemos que, por exemplo, né, tem várias denominações religiosas aqui no mundo. E a vossa missão ou o vosso objetivo, né, se eu percebi, é levar a palavra de Deus, né, para o máximo de pessoa possível de forma descontraída. Certo. Não é isso? Certo. De forma descontraída. Agora, vocês nunca enfrentaram críticas ou problemas ou adversidades
sendo que vocês são influenciadores da palavra de Deus, especificamente são cristãos. Estás a ver? Influenciam pessoas nas redes sociais a fim de se tornarem ou passar a palavra de Deus. Nunca enfrentaram críticas, objeções, dificuldades. Ok. Falando em críticas, nós já enfrentamos sim. No Tipo um início, comentário ali. Certo, comentários Animadores de muito. culto. Você vê aquele. Charlatões. O comentário já é um comentário, você veja que é indecoroso, aqueles comentários. Tipo, se você não tiver aquela resiliência, você acaba por desistir. Porque são pessoas que, quando nós começamos, te chamam, oh, irmão, param de brincar, vocês emocionados. Aqui estão a ficar tipo RPL. Tipo, assim, comentários do gênero. Outras dizeram, vocês falam. Tem um comentário, tem uma irmã, você parecia que tipo era a nossa perseguidora, aquela só nos perseguia em todas as nossas redes sociais. Esses são mentirosos, assim como é que vão pregar a palavra assim falando, mete mais mini, não, isso é errado, não sei, ela traz argumento dela, você veja, e ela só pega críticas, mas não quer te ajudar. Agora, outras pessoas, né, também chegaram a nos motivar muito, já nos motivaram mesmo muito, muitas críticas que vêm, charlatão, você está muito emocionado, onde vocês pensam que vão chegar com isso, e por ali fora. E hoje nós estamos aqui, né, as pessoas que diziam, charlatão, param com isso, hoje chegam, também sai uma pessoa que vão dizer, não, o vosso trabalho está muito bom, estamos a gostar, está correndo muito bem. Então você veja que se nós devemos parar, né, não devemos alcançar essas pessoas que hoje nós alcançamos, muita gente se converteram, né? Nós vimos, agora estamos a receber mensagens de pessoas, olha, graças à vossa pregação, eu restaurei meu casamento, graças à vossa pregação, eu agora também estou a começar a pregar, graças a vocês. Então foi mesmo críticas atrás de críticas, dificuldades também já tivemos, né? Falamos de dificuldades em filmar também, né? Nós filmamos nos domingos, e este domingo o telefone não é nosso. É o telefone de uma irmã da igreja, ou seja, sério. Antes dela ir, você mamãe, por favor. É só que para nós filmar, nós chamamos até o telefone dela como o cooperador também. Um cooperador. Se nós pegamos sempre, depois do culto, nós fazemos muito rápido. Chegamos lá, fizemos 3 vídeos. Se a irmã também. A irmã é muito paciente, você veja, tipo, também está a me falar mal, mas não, a irmã não só está aí para te dar. Então, dificuldades nós encontramos muito para fazer os vídeos. Mamãe Fernanda, Deus abençoe, muito obrigado. Deus seja louvado na tua vida. Sim. Amém. Se quer acrescentar alguma coisa? Sim, na verdade, sobre esse assunto das críticas, eu até queria ir para a Bíblia, né? Quero até ir para a Bíblia. A Bíblia conta um capítulo em que Jesus, quando era criança, ele estava no meio dos sábios. E a Bíblia diz que Jesus... Dos doutores. A Bíblia diz que Jesus estava a falar algumas palavras, né? E aqueles homens se maravilharam com aquilo que aquele menino de 12 anos estava a falar. Mas só que passando algum tempo, Jesus com 30 anos, quando começou a pregar no meio daqueles jovens, no meio daqueles doutores, Jesus já não era aplaudido. Jesus começou a ser perseguido. Então, você compreende que quando ele era criança, ele ainda não parecia uma ameaça. Mas quando ele cresce, ele começou a aparecer como uma ameaça para a religião dos fariseus. Então, eles começaram a perseguir Jesus. Então, é muitas das vezes que acontece conosco. Quando nós ainda não temos muita influência, somos ainda pequenos, as pessoas tendem a aplaudir. Mas quando nós começamos a crescer e se tornar ameaça para algumas coisas, as pessoas vêm para nos impedir. Hoje eu converso com alguém, muitas das vezes, ela disse, no primeiro dia que eu vi o vosso vídeo, eu vos falei muito mal. meu Deus. E essa pessoa muitas das vezes fica comigo a conversar, eu prego a palavra, ela prega, eu aprendo com ela, ela aprende comigo. Então muitas das vezes também pessoas que nos chamam de charlatão, que nos chamam de brincalhão, é porque não nos conhecem realmente também nos bastidores. E eles só vejam na internet. Mas agora, onde é que vocês querem chegar com isso? Já chegamos Porque essa é uma pergunta que já vos fizeram, né? Querem chegar onde com isso? Na verdade, nós começamos intimamente na intenção de impactar vidas por intermédio das redes sociais. Mas consoante a expansão
do grupo, consoante o nível de repercussão que nós tivemos, surgem outros sonhos. Hoje em dia, nós nos vemos a pregar a palavra da nossa forma ou da forma que Deus nos deu em outros países, como Brasil, Moçambique, principalmente Brasil e Moçambique, que são países internacionais que também temos muitos seguidores. Temos muitos seguidores de forma internacional e a nossa intenção é fazer, por exemplo, do Antônio numa das principais referências de ensino das Escrituras, porque ele é uma pessoa dotada no ensinamento da palavra. Fazer O Antônio. Sim, o Antônio. Fazer do Ismael num dos pregadores, pelo menos que mais bem reconhecidos da Angola, não no sentido de soberba, mas de alguém que Deus lhe usa para pregar a verdade. E fazer de mim e o Gabriel poetas de renome no Evangelho, para que por intermédio das nossas vidas, das áreas diferentes que Deus nos levanta, nós conseguirmos impactar a vida das outras pessoas que nos apreciam. Como coletivo, temos uma missão e de forma individual, Deus também tem um propósito na vida de cada um. Então, como grupo, queremos chegar distante de forma internacional e individualmente queremos crescer também e se tornando uma influência não simplesmente social, mas também uma influência presente na vida das pessoas. Ok, mas o objetivo coletivo é possível que possa dar objetivos pessoais. Certo. Isso pode atrapalhar o trabalho do coletivo. Certo. Como é que vocês pensam em lidar com esse tipo de situações? Porque como coletivo o objetivo é um, Sim, sim. mas no pessoal é outro. Como é que vão gerir essa situação? Bem, eu acredito que o homem fez aqui já algumas distribuições, né? Fez aqui alguns É isso, agora retoques. será que vocês todos Yeah. concordam com Agora. essas distribuições? Sim, na verdade isso já foi algo que conversamos já há bastante tempo. Ok. Acho que é com base aos talentos ou sim, que cada um sim, tem. sim. É isso, Um né? dos mistérios, né? É mesmo. Mas não era um talento, Eu vou não me sentir mais. Eu acho que sozinho. já sou considerada a Eva aqui, né? É, mas não. Não, tem sempre a solução para Eva. Tem solução. Sim. Vai ser salvo. Vai ser salvo. Nós estamos no céu. Nossa Terá missão é atividade outra. depois morte. Atividade depois morte. Acredita. Yeah. Então, se nós analisarmos um time de futebol, como é que funciona? Nem todos são Cristiano Ronaldo. Certo. Né? Temos defesa, temos meio campo, temos ponta e por aí fora. E muitas das vezes esses é que acabam de complementar um grupo, um time. Então, nós somos um grupo, os mistérios, mas nós sabemos quem está mais na área da pregação e na área da poesia. E por isso que muitas das vezes quando exige alguém que tem que fazer uma poesia, nós puxamos o Gabriel ou o Elmer. Mas quando Mensageiro de Deus. certo, mas assim se exigir Uma pregação. pregação, uma explicação, e nós puxamos o Antônio e outras vezes também puxam o Ismael. Então é assim que o grupo vai à frente. Sim, deixa só acrescentar, na verdade, até porque já tocaste mesmo, né, o talento de cada um, a preferência. Uma vez dessa nós também nós nunca notamos isso, né? Começamos a prestar mais atenção acerca desses assuntos, dia que nós fomos numa atividade que nos convidaram no Zango. Certo. Chegou uma líder lá do Zango, né? Pessoas que nos convidaram que era para apresentar, a maneira que nós gostamos de apresentar, fazendo... da maneira que nós aprendemos no TikTok é muito diferente de quando nós aprendemos pessoalmente. Pessoalmente nós criamos mesmo jogral e tudo aí. Então a moça, a líder, né, olhou para a maneira que nós declamamos ou fizemos esse mesmo trabalho. Ela chegou e nos chamou e disse: olha, vocês, na verdade, porque o nome mistério? Não é só mistério, fica o mistério de Jesus, não sei o quê. Depois ela disse: olha, lembrei agora, a forma que vocês fazem, vocês não fazem só jogral. Vocês dentro do jogral dentro do que vocês fazem tem jogral, tem poesia, tem pregação, tem ensino. Teatro também. Nós fizemos, se um dia tiverem a graça de nos verem, né, apresentar pessoalmente, vocês vão ver todas essas artes em uma só que nós conseguimos fazer. E nós depois ficamos aí a prestar se é verdade. Eu e o Elmer somos muito inclinados, seja para poesia e jogral. Teatro também conseguimos ir. Eu particularmente até estou num grupo teatral e eu faço bem o teatro.
Então, o Antônio e o Ismael são bons de palavras. Você pega aqui Bíblia, mete, nós até podemos gatear ali, mas eles conseguem mesmo ir bem. Então nós pegamos já todo esse, né? Vimos aí o útil e o agradável, juntamos e hoje estamos aqui. Então muita gente fica, quando veja o nosso TikTok, uma das coisas que eles sempre tocam é a nossa conexão, a nossa alegria em espalhar a mensagem. Eles até, é isso que o pastor ele chegou e disse, Gabriel estava emocionado, ele disse assim que quando as pessoas vejam vossos vídeos, não olham primeiro no conteúdo, olham primeiro a vossa criatividade. As pessoas já estamos a rir, outra fica alegre com a palavra do outro e tudo mais. Então isso aí é que chama muita atenção nas pessoas. Então é mesmo assim que nós estamos aí. Você disse me chamou muita atenção. Revela aí. Mas tipo, e onde é que fica o pessoal que às vezes grava com vocês? Porque há vídeos vossos que não são só vocês 4. Certo. Tem mais pessoas. Onde é que ficam? Fazem parte do coletivo? Não? São cooperadores? O que é que eles são? Inclusive, eu vou tocar de novo nesse assunto. Vocês disseram que o nome dela também é Thelma, né? Sim. Eu vi um vídeo vosso em que uma das concorrentes do Unita Estrelas ao Palco, acho que foi do 2023 ou quê? Participou. Sim. Ela é vossa irmã da igreja? Exatamente. Como dizia, né, o quinto membro dos mistérios a respeito o quinto membro de alguns irmãos que aparecem no vídeos. Na verdade são cooperadores também da nossa igreja. Outros são irmãos em Cristo e num fórum mais pessoal também são amigos e são amigas. Então, vocês são uma igreja, não? É isso? Não. Sim, nós pertencemos a uma igreja. Não, vocês não são uma igreja. Não. Pertencem a uma igreja. Então, Pertencemos a uma igreja. o pessoal que grava com vocês é que são da mesma igreja que vocês. Exatamente. Okay. Falando Eu estava a entender até que vocês são uma igreja. Pastor Quer Gabriel. dizer, nós, né? Nós, no caso. Eu sou tesoureiro, no caso. Gosta. Falando da Thelma, a Thelma foi uma jovem que chegou até a nossa igreja onde pertencemos, que é liderada pelo apóstolo Bernabé Neto Nunda. Amém. Né? Eu já que é o ouvi nosso falar pastor. desse nome. Ei, tem que conhecer esse apóstolo, meu pastor. Eu espero que o pastor veja esse vídeo. Amém. Ele vai ver. Você vai me meter na escala todos os dias. A Thelma chegou até a nossa igreja por intermédio de um vídeo nosso. Ok. Ela viu o vídeo. Esse moço aqui, eles conhecem. E ela mora próximo à nossa igreja. Procurou saber a localização, enviou mensagem. O irmão me respondeu. E ela veio até a nossa igreja. E até hoje converteu-se lá. Ou seja, na verdade está no processo da conversão. Todos nós que estamos aqui também estamos no processo da conversão. Como assim? Esse é um mistério que vamos revelar um pouco em frente. Mas Esse é o estamos terminal da à irmã espera. Thelma. E a irmã Thelma está no processo da conversão lá conosco. E é só para vermos o impacto que as redes sociais têm na propagação do Evangelho. E é uma irmã que está conosco, aceitou Jesus Cristo, quer mudar de vida. Então, os mistérios, como muita gente pensa, não é uma brincadeira. É uma maneira que Deus nos deu para salvar vidas. Só que não dá para expor aqui a vida dela pessoal, né? Claro. Mas sabemos que Jesus está no coração dela por intermédio da pregação dos mistérios no TikTok. E o centro agora são vocês. Outro dia, quem sabe, como nós chamamos também. Ela vem aqui Não, também. ela pode vir aqui no podcast. Vai contar a Dá história um dela testemunho pessoal. básico. Sim, é uma menina, olha, tem um talento fora do normal. Aquela voz, eu acho que quando Lúcifer estava a cair, como Lúcifer era considerado um anjo que dirigia o coral celestial, isso aqui não está escrito na Bíblia, mas eu acredito que quando Lúcifer estava a cair, aquele dom da música que estava a se espalhar saindo do corpo dele, Deus pegou e atirou na irmã Thelma, porque aquela irmã canta. Isso é besteira, não está escrito na Bíblia. Então, Ou seja, pode falar. O Antônio acabou de dar aqui uma barra. Mistério. Gostei dessa. O Antônio deu aqui uma barra que depois disse que
o Lúcifer, né? Era o, como é que é? O dirigente do dirigente coral O dirigente do coral celestial. Sim. Isso não tá na Bíblia. Exatamente. Não está na Bíblia. Eu particularmente já ouvi isso. Sim. Mas agora, se o cristão é baseado, né, ou é guiado Pela Bíblia. pela Bíblia, Exatamente. como é que vamos dizer, ou como é que, de onde é que vem a ideia? Como é que nós vamos acreditar de que Lúcifer liderava o coral celestial? Não é algo para acreditarmos. Não, mas tipo, Não, Sim. ele vai explicar. Sim. é um fato, né? Tipo, é um fato que não está na Bíblia. Né? Exatamente. Então precisamos entender de onde é que vem essa ideia. Sério. No livro de Ezequiel e no livro de alguns profetas Tem maiores, Isaías Bíblia também. que eu gosto Isaías de também ler. fala, sim, eu sei que gostas de ler, fala a respeito desse Lúcifer. Na verdade, a palavra Lúcifer não está dentro da Bíblia. Claro. O que está dentro da Bíblia é o significado da palavra Lúcifer, que é anjo de luz. De luz. Então, de onde é que vem a palavra Lúcifer? Vê, o significado, ou seja, a frase anjo de luz está dentro da Bíblia, ok. mas a palavra Lúcifer não está. A palavra Lúcifer é um termo hebraico, que também pode ser entendido num termo grego. Então, você pega a frase anjo de luz e, dentro de um contexto hebraico, você consegue entender que essa frase anjo de luz significa Lúcifer. Então, ok, então exatamente. Esse a frase anjo de luz significa luz. Lúcifer. Não é que Ok. Lúcifer está dentro da Bíblia. Não, é um mas anjo Mas de luz a- está anjo de luz está dentro. dentro Mas da quando Bíblia. a Bíblia fala de anjo de luz, refere-se mesmo a Satanás. Exato, refere-se ao anjo caído. Na verdade, em Ezequiel ainda não lhe trata assim como especificamente Satanás. Começa a explicar que ele era um arcanjo, um anjo, melhor dizer, anjo que caído. estava no céu, que era o regente do coral, aquele que, enquanto, a Bíblia diz isso, tá vendo? Enquanto Lúcifer andava, dentro dele tinha instrumentos musicais. Vou falar instrumentos musicais para cada um de casa entender. Tinha instrumentos musicais. É como se a cada movimento dele saía um som. A Bíblia diz que ele andava sobre as pedras afogueadas. E no seu coração ele disse: quero ser como Deus, me assentarei. Aí começou o problema dele. Porque Estragou na já as verdade coisas. ninguém é como Deus e ninguém se assenta onde Deus está sentado. Yes. É por isso que muitos pastores caíram quando se ensoberbeceram. Eu sou, eu posso, eu faço. Então é preciso entender acerca disso de Lúcifer, que foi o anjo caído. E o que eu fiz aqui é uma contextualização. E a Bíblia nos permite isso, chama-se licença poética. Licença poética. Poética. Nos permite isso, Porque fazer a isso. pessoa quando está a fazer a leitura tem liberdade. Tem exatamente isso. De Ela viajar. pode ir Sem sair de onde estás. Exatamente. Entra-te na alma. Causa arrepios. E então a irmã Thelma ficou com todo o dom dele. Ficou. Sim, a irmã Thelma Os ficou com todo o dom. instrumentos Sim, caíram sim, já mas- no corpo mas- dela. Porque a Bíblia diz. Prosseguindo, né? Sim, sim. Prosseguindo, preciso entender de onde é que vem aquela ideia de que Lúcifer era já o regente do coro. Sim. Está no livro dos profetas maiores, Como é que nós não temos esses livros? Tem, está na Bíblia. Mas como é que aqui você não. tem? Ezequiel. Hoje já acabou. Deixa-me só acompanhar. O que aconteceu no livro de Ezequiel? Deus, na verdade, ele não falou. Mas aqui o quê? Deixa eu Não, mas- nós também aqui não estamos no curso bíblico. Né? Estamos no curso Não estamos no bíblico, curso mas eu tenho que bíblico. acompanhar. Aqui, já encontrei. O sábio Já é encontrei. aquele que Ezequiel acompanha. capítulo 27. 27. Exatamente. A Bíblia fala sobre lamentação sobre Tiro. Deus estava a lamentar sobre o rei de Tiro. O que olha, O amados, rei de Tiro. o rei de Tiro. Deus é muito extraordinário, porque ele, para falar desse ser celestial, ele usou um exemplo numa pessoa. Alguém que era rei, que se ensoberbeceu. Deus, ele analisou, se eu falar diretamente de Lúcifer, esse povo parece que não vai entender. Então ele começou a usar o rei de Tiro, que se ensoberbeceu, para falar de Lúcifer, que também se ensoberbeceu. Ele começa a dizer assim: levanta, pois, ó filho do homem. Esse é o versículo que? Versículo 2. Uma lamentação sobre Tiro. E diga a Tiro, que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus: ó Jeová. Tiro,
você diz: eu sou perfeito em formosura. No coração dos mares estão os teus limites, os que te edificaram aperfeiçoando a tua beleza. Fizeram todos os teus barcos de cipreste de Sini e trouxeram cedros do Líbano para fazer os teus mastros. Ou seja, aqui Tiro é uma cidade e dentro dessa cidade havia um rei. Tiro estava a se ensoberbecer por ser uma cidade muito linda, por ser uma cidade muito bela. E o seu rei também estava a se ensoberbecer por ter uma cidade que Muito linda. muito linda e bela. Não só dos mistérios. Ele dizia: eu aqui ninguém tem uma cidade igual a essa. Maior que a minha. Nós aqui temos ouro, nós aqui temos muita coisa. Na verdade, eu só queria dizer a ostentação de posses, Exato. que é notada em muitos jovens hoje em dia. Não, pode continuar os mistérios, pode continuar. Flexos Não, na verdade era só isso que eu quis agora. enfatizar. Que muitas das vezes a ostentação de posses nos leva a entrar num estilo de vida que nos escraviza. Porque nós vamos nos prender na necessidade de tentar mostrar algo que nós não somos. E isso vai nos levar a se tornar necessitado de ter que causar uma boa impressão Para as pessoas. a quem nos admira. E hoje em dia nós notamos isso em muitos jovens, principalmente aqueles que fazem trap, né? Desculpa os meus irmãos do trap, Deus abençoe o vosso trabalho. Mas muito cuidado em você ser escravo da necessidade de ter que mostrar que tens quando não tens, demonstrar que és enquanto que não és. Porque a Bíblia nos ensina a viver na humildade. A Bíblia diz no livro de 1 de João, capítulo 2, versículo 16: não ames o mundo e nem o que no mundo há. E o que é que há no mundo? Ostentação de posses, a soberba dos olhos e a ganância. Então, assim como o inimigo caiu por conta da soberba, da ganância e do orgulho, muitos de nós jovens temos caído também nessa vida de querer mostrar alguma coisa, de querer trazer esse complexo de superioridade e achar que nós somos maiores do que os outros. Nós não temos noção da gravidade que há, mas parece que o tipo de conteúdo que nós estamos a cantar é um tipo de conteúdo que eleva o nosso ego e diminui quem nos ouve. É sempre nós. E não estamos a ver o perigo que há no tipo de movimento que nós estamos a alimentar. Então precisamos de ter muito cuidado no tipo de conteúdo que nós estamos a cantar, porque a música é que faz a sociedade, não é? Como dizem, a sociedade faz o artista e o artista faz a sociedade. Então vamos ter cuidado com o tipo de conteúdo, não vamos alimentar o ego de quem não tem condições para sustentar. Mas, por exemplo, no caso do rei de Tiro, né? Ele realmente tinha a cidade mais linda, não é isso? Sim. Tinha a cidade mais linda, Sim. tinha ouros, não sei o quê. O facto de ele falar do que ele realmente tem é ostentação, é errado diante dos olhos de Deus, ou como é que é? Sim, na verdade o problema não é ter, é quando você diminui os outros em função do que você tem. Yes. Ok. Sim. Então, Racha minha o cabeça. rei de Tiro, no caso, diminuía os outros em função do que ele tinha. E um aspecto Ok. importante: Deus ficou tão irado com ele porque ele pensou que o que ele tem estava dele. Na verdade, vinha de Deus. Tudo. O problema dele não foi ter as coisas na sua cidade e no seu reinado. Era pensar que tudo vinha do esforço dele. Exato. Sim. Tá aqui, vou ler. Tá aqui. Mistério. Essa parte. Eu sou o quinto membro, A Bíblia fala: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor, tu és o sinete de perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Aqui já mudou de assunto. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Aí já se referia A quem? ao Lúcifer. Ao Lúcifer, Sim. ao anjo de luz. Vai entrar no mistério. Agora, Estás quase a entrar. Mais um pouco de esforço. todas as pedras preciosas te cobriam: sardônio, topázio, diamante, onix, muitas pedras preciosas. Era bonito. A obra dos teus tambores e flautas estavam em ti. Os tambores estavam nele. No dia em que foste criado e foram a eles preparados. Você era querubim da guarda, ungido. E eu te estabeleci, permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Você era perfeito em teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se encontrou iniquidade em você. Na multiplicação do teu comércio, deixa eu só terminar, seu interior se encheu de violência e você pecou, por isso te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor.
em meio ao brilho das pedras. Teu coração se elevou por causa da tua beleza. Ok. Corrompeste Tudo a- isso, desculpa só. Exatamente. Tudo isso são palavras de Deus sobre o rei de Tiro. Não. Por exemplo, foi levantado um profeta para ir falar ao rei de Tiro. Certo. Mas só que... Sim, no caso, Exatamente. a palavra de Deus sobre o rei de Tiro. Tá, vamos só já falar que Deus aí fez um duplo sentido. Ei, alguém está entrando. Eu vou concordar, exatamente. Porque Deus estava a apontar para o rei de Tiro, mas ele estava a trazer ao mesmo tempo uma mensagem celestial que aconteceu lá no céu para Lúcifer, nós. Certo. Exatamente. Em forma de exemplo, né? Exatamente. Foi o que estava a acontecer. Então Deus é mais mau que o humano. Não, eu sim sou eu. Olha, logo que ele falar que é mais mau que Deus, vai Também cair. já pecou. Já caí, já caí, sim. Mas agora, Ele é quem deu talento. Certo. Por exemplo, se o podcast atingir números altos, vai o atingir. estúdio expandir, quando o líder e os organizadores falarem Isso aqui tudo é meu. aqui ninguém manda nesse podcast, eu ralei, Amado, ralaste. Amado, você se esforçou mesmo. Yeah. Mas isso aqui é Deus que te te deu deu. saúde e te deu trabalho e fôlego de vida. Agora, quando o líder do podcast Acha que ele se vangloriar, amado, vai acabar como o rei de Tiro. Mas agora, sendo só um pouco conspiracionista, no mundo mesmo não há pessoas que conseguiram ou conseguem alcançar grandes patamares e se vangloriam e não foi Deus que eles levantou. Existe. Porque Existe. eu na minha cabeça, eu penso que na minha cabeça, que deve ter um humano que fala mesmo com o diabo. Diretamente, diretamente fala, olha, Tem Eu também- eu vários. também- que Feiticeira aí, que diz, olha, você olha, você vais pegar e vais fazer isso no mundo. O teu objetivo é fazer isso. Mas ele não fala com Deus. É tipo, o diabo lhe fala para fazer algo para depois o diabo utilizar aquilo para, como é que é? Não sei se vou dizer expandir a sua palavra ou expandir as suas influência. ideias ou Exatamente. aumentar a sua influência. É isso mesmo. Eu olho assim para o mundo. Alguém, não sei quem, Certo. mas alguém fala com... Certo. Eu, antes de se converter, né, a minha irmã que se converteu primeiro em casa. Eras bandido e tal? Não. Era muito pequeno, também não gostava dessas coisas de igreja. Ok. Eu desde pequeno fui muito rebelde, foi alguém que gostava muito de luta. Tem lutava muito. nome bíblico? Como Já tem anjo. A minha irmã, quando se converteu primeiro, o pastor lhe deu, né, nosso apóstolo, agora lhe dava Mas assim. calma só, desculpa por te Certo. cortar. O que é conversão? É, Ou como é que é se converter? Sério, Mas a pergunta antes dessa foi muito boa, foi muito pertinente. Sim, eu já preparei um Sim. texto. É algo que Então precisava vamos falar. vamos Você responder. não Eu falar de responder. feiticeiro, não, que gostam de Ok. que gostam de falar com o diabo. Tá bom. Yeah. voltando, né, na ideia do feiticeiro, ou alguém que conversa, um homem conversando com o diabo, né? A minha irmã lhe deram alguns áudios, né? Ela lhe deram uma pendrive, que dentro dessa pendrive tem alguns vídeos e alguns áudios de alguém que se converteu, testemunho de pessoas que se converteram. Ok. E dentro desse testemunho tem lá um jovem chamado Paulo de Tarso. Esse Paulo de Tarso... Quando é São Paulo, não? Paulo São de Paulo. Tarso. Sim. Paulo De Tarso, não que está na Bíblia. Ah, ok. Certo, o nome dele também é Paulo de Tarso. Ele deram o nome de Paulo de Tarso, certo. E esse homem, ele desde pequeno assistia muito, vou resumir mesmo, assistia filmes de terror. E esse filme de terror que ele assistia, todos os dias que em casa dele, chegou um dia que era já o fim, o fim mesmo já tipo grande final. E ele queria tanto assistir aquele grande final do filme dele de terror. E a mãe dele disse, olha, hoje também se deu que na mãe, mas disse, hoje não vai assistir. A mãe gostava muito de ir na igreja, só hoje você não vai assistir esse filme, então pode ir dormir. Ele meteu no quarto, ele fechou na porta. Só que ele pula da janela, vai na casa da vizinha. Para assistir. Para assistir, aquilo só aumentava de noite mesmo. De madrugada, estamos a falar de madrugada, estava aí 0 ou 1. Ele foi na casa da vizinha, assistir, acabou 0 bem. 0 horas, assistiu mesmo um filme de terror. E quando ele chega em casa, no quarto dele ele fechou as portas, tudo escuro, ele disse assim,
aquele espírito que eu vi naquela série, naquele filme, quero que você me apareça aqui, quero que você me apareça. Esse eu quero mesmo aquele espírito, ele citava o nome do espírito. Esse eu quero que você venha aqui. Epa, o espírito não vi, ele ouviu simplesmente uma voz, assim, levanta e sai fora. Ele saiu de casa, arruma muitas coisas, ele pegou a coisa dele, arrumou, foi. E o espírito lhe dava assim direção. Vai insistir, você vai encontrar alguém, esse alguém vai dar uma outra direção, faz assim. E o vídeo, né, o áudio foi falando, chega aquele, no seu caminho encontrou com uma moça de branco, e de branco ele disse, olha, vai assim, aquela moça de branco também era usada do espírito demoníaco. Ele foi para um sítio e disse, se você quer conhecer esse espírito, você tem que beber esse sangue, você tem que estar preparado para lhe receber. E ele bebia, ele matava, ele bebia, ele foi com 13 anos dele, começava a beber. Quando bateu 14 a 15 anos de idade, falou lá, o espírito você está pronto já para poder lhe ver. E tem que ter tonelada, tem muito sangue, o teu corpo tem que ter muito sangue. E aquele sangue que ele tomava, chegou na tonelada de conhecer o espírito, porque ele meteu numa balança. Fica linda hoje, chegou, então entra. Ele ficou, segundo ele conta que ficou num quarto e meteram muitas velas ao redor. A tia, velas brancas, amarelas e outras cenas meteram. E a tia disse, olha, você fica aqui, chama esse espírito. Tá aqui o nome desse, quando ele chama ele vai vir. A moça fechou a porta e tudo. Ele ficou a gritar e de repente ele deu uma faca. A tia disse, olha, o espírito, ele depois ouviu o espírito e disse, olha, se queres para mim entrar, corta, dá 5 na tua testa aqui. Ele cortou os pulsos e deu na testa e de repente ele sentiu o espírito, entrou na cabeça e aqui todo ele, o corpo dele em si mudou de clima e tudo mais. Ele disse, vou te dar, o espírito começou a conversar dentro dele, olha, vou te dar isso, vou dar aquilo. É tipo uma nova alma. Sim, uma nova alma. E ele conversava com o espírito assim, tipo alguém. Do jeito que nós estamos aqui, o espírito sentava com ele, quer o que? Quero riqueza, tá bem, vou dar. E em função de alguns dias, em um ano até, ele passou a ser um homem mais rico da cidade dele. E as pessoas, ele ficava ali com muito dinheiro, isso que nós dizemos que tem pessoas que conversam mesmo com o diabo assim. Sim. Ele passou a ter muito dinheiro em meio de um ano, começou a progredir muito. Só que o azar dele é que meteu uma empregada que é cristã a trabalhar ali. E a empregada não sabia, ele não deixava ninguém entrar no quarto. Não deixava ninguém entrar no quarto dele. Uma vez a empregada, por curiosidade, entrou, que era para engomar. E quando ele viu a empregada, ficou chateado, disse, mas tem que ir embora, vai e sai da minha casa. Só que ele manda a empregada sair e no quintal ele diz assim, solta os cães. Era mesmo para matar a moça. A moça disse nos cães, assim o cão já envelhecendo, Jesus, tu vai me matar. Ele contou e ele estava a assistir lá do terraço dele. E os cães todos ele ficaram parados, ela passou. E depois a moça gritou, tá, Paulo de Tarso, chegou um dia que meu Deus vai te visitar. E de lá para lá, fomos passando um pouco tempo, Paulo Tarso fez anos e a tal empregada chegou e Deus assim teve, né, na vida dele. E hoje em dia ele só se converteu. Só para reforçar no que Gabi falava acerca do contexto bíblico, Mateus capítulo 4, versículo 8. Novamente o diabo transportou a um monte muito elevado e apresentou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Certo. E lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Amém. Então Jesus lhe disse, retira-se Satanás, pois está escrito, ao Senhor seu Deus adorarás e somente a Ele renderás culto. Satanás queria dar reinos e glória para Jesus. Olha, Satanás tem dado muita coisa a jovens. Tem jovens, tem pessoas que estão se prostrando no diabo só para receber glória, só para receber riqueza. É aquilo que o Gabriel estava a falar. Tem muita gente que está a conversar assim com o diabo. O diabo está a falar, olha, se você me adorar, a tua música vai bater. Se você me adorar, vou te dar casa no Quilamba. Se você me adorar, olha, você vai ser o apresentador mais famoso desse país, Angola. Apresentadora. Você já respeitar a decisão, sou mesmo a Eva. Então tem muita gente que está a adorar Satanás. E tem música que nós estamos a ouvir, foi fruto de um pacto, que tem pessoas, tem músicas que muita gente está a ouvir, é fruto de pacto. Ok. E agora, Isso é coisa dura. Tipo, o que é que tens a dizer sobre aquelas crianças que são sacrificadas? Porque uma vez eu conheço relatos de pessoas que se ofereceram a Satanás e sacrificam os filhos. Oferecem os filhos mesmo a Satanás. Sim, sim. O nosso irmão é o mesmo.
Amém. Na verdade, tudo isso tem a ver com aquilo que o diabo prepara para a humanidade, porque o plano do inimigo é impedir o propósito de Deus para com a vida do ser humano. Jesus Cristo disse que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para nos dar vida em abundância. Essa vida em abundância, eu gosto de dizer que não começa só no céu, mas aqui na terra também. A paz, É um facto. a família, o perdão, a harmonia entre os filhos e pais. Tudo isso o nosso Senhor dá para todos aqueles que vivem de acordo com a sabedoria das Sagradas Escrituras. Só que o inimigo, ele tem uma característica. Ele gosta de nos seduzir com um resultado bonito, que nos faz perder a noção da importância do processo para alcançar essas coisas. Então, ele nos diz: sacrifica 2 crianças e eu vou te dar fama. Só que quando você chega na fama, você percebe que dentro da fama, afinal de contas, como não passaste no processo necessário para se tornar uma pessoa famosa e sábia, és um famoso sem estrutura. O que vai acontecer? Não estás a conseguir lidar com a pressão da sociedade, vais entrar em depressão. Para a depressão, ele vai te dar droga. Resumindo e concluído, se o diabo te deu alguma coisa, é porque ele vai te tirar outra. É sempre assim. Se ele te deu alguma Mas coisa, agora, ele vai te tirar outra. tocando nesse ponto, como é que vocês equilibram o resultado? Como é que vocês equilibram o resultado, que no caso é o engajamento, os likes, os comentários nas redes sociais, com a vossa responsabilidade de transmitir a mensagem bíblica? Tipo, vamos supor, você lançou um vídeo agora, Certo, 23 mil, 22 mil, E sempre tem 1 sido milhão, assim, velho. vai lançar um vídeo, 124 views. Foi quando? Como é que vocês equilibram? Como é que vocês Lançamos reagem? um vídeo no Insta, em menos de 24 horas, 100 mil visualizações. Falamos, se no Insta bateu 100 mil, quer dizer que no TikTok não vai parar, mano. Lançamos o vídeo ontem, de noite estamos aí, 800 views. 800 views, desculpa. É o mínimo que nós estamos a precisar Uau. aqui. Umas 800. Uau. Na verdade, quando você sabe por que você faz as coisas, você não se deixa corromper em função das adversidades e tendências que você encontra no caminho. Nós sabemos muito bem que o like é viciante. Nós não vamos dizer que não, as visualizações não são agradáveis, são. E as visualizações têm algo, elas são insaciáveis. Quanto mais visualizações você tem, mais surge a vontade de querer ter mais. Mas nós nunca podemos deixar a nossa vontade de querer ter mais visualizações corromper a nossa essência de querer partilhar o evangelho genuíno. Então, nós partilhamos o evangelho genuíno. Assim, aqui teve só 800 views, amém. Não é o nosso primeiro vídeo que teve 800 views. Sim. Nós temos a certeza que vamos lançar outro que pode Passar este Alcançar nos surpreender para mais pessoas. positivo. Então é sempre isso. Eu acredito que viralizar nas redes sociais de forma iníqua é fácil, né? Tem muitas mulheres aí de biquíni, fazem esses conteúdos e viralizam. Rápido. Mas como cristãos, a palavra é essa. Só não podemos deixar a vontade de querer ter mais corromper a essência de partilhar a verdade genuína. É isso que Jorge Sim, sim. só Não, que pode falar. uma vez só nós também chegamos nesse assunto quando o vídeo normalmente bate 800, o coração arde, né? Como se fosse, uau, nós já estamos habituados a receber, tipo, estamos a ver tal 100 e tal e tudo mais. Milhão. 1 milhão, 2 milhões de visualizações. Então quando bate ali, nós ficamos um pouco tristes. Será que não gostaram? Será que quer? Não transmitimos bem? Não transmite certo. E uma vez só partilhei com um grupo que assim, mano, qual foi a nossa primeira, né, Primeira motivação. motivação que nos fez assim criar o TikTok? Qual foi a primeira? Almas, ok? Então, não é os likes que vai nos fazer sair da nossa essência. Ou seja, eu disse que mesmo até vamos receber muitos convites do gênero lá. Quero ser vosso patrocinador, quero que vocês sejam aquele. Vem dinheiro. Você que não cobra nada, mas tem pessoas que vão te oferecer dinheiro. Então, não é o dinheiro que vai mudar a nossa essência. Eu digo assim que a Bíblia fala em Josué, que certo dia eu partilhei assim com ele, Josué, fala acerca de Caleb. Caleb
começou a batalhar muito jovem, eu estava a falar com 30, acho eu, 40 anos dele. Ele começou a batalhar, a lutar, muito jovem dele, nem 40 até, estava mais baixo. Já é cota, 40 já é cota. Então, assim, naquela faixa etária, ele e Josué começaram a batalhar muito tempo, muito cedo. A Bíblia fala que chegou uma altura que ele já estava com 80 anos e Josué já passou a ser o líder. Disse assim, olha, tem que lutar. Jesus disse, olha, Caleb, você já não pode mais ir lutar. Ele disse, me deixa, eu estou com a mesma motivação do início. Então, tipo, ele estava com a mesma força como se fosse um Jovito, que era lutar a mesma coisa. Então, ele disse assim, se o Caleb, a motivação dele do início é a mesma que ele está terminando com ele, é a mesma que nós também temos que colocar. Independentemente dos dinheiro ou like que vem, ou se veio, hoje bateu 2 milhões, amanhã vai bater 100 likes só mesmo. Nós temos que ter sempre aquela coisa na cabeça, não é os likes, nem as visualizações que vai mudar a nossa essência. Se vir 2 pessoas ou 3, o mais importante é que Deus tocou em alguma pessoa. E podemos ser 100 pessoas que devem ouvir. E na verdade poderíamos falar algo aqui em primeira mão, de que sim, temos recebido exatamente comunicação de muitos empresários. E empresários que não são cristãos. Internacionais do Brasil. Olha, quero vos trazer aqui, quero vos levar até o Brasil para espalhar a palavra de Deus. Mas nós sabemos qual é a real intenção desses empresários. E qual é a intenção? No vosso entender. Muitos empresários, né, que existem no mundo é fazer de muitos artistas um elemento de comércio, negócio. De dinheiro. Exatamente, ele sabe, esses negros são os mistérios. Na igreja lá no Brasil, cada pregação R$5.000. Ele vai fazer muito. Então, nós já recebemos empresários, olha, e rico mesmo, empresário que está no mercado tem. Os mistérios, olha, vamos viver bem, se a gente insistir nele, nós estamos aqui, mas dentro do nosso coração, cada um sente, isso não é de Deus. É tal como Satanás fez com Jesus. Exatamente. Isso não é de Deus. Receberam nenhum combo mesmo, nenhum kit. Já recebemos alguns Na Pix. verdade... E o combo das plataformas também recebem? Não. Ainda não. Não. Mas você já Mas estão monetizam? longe. Se calhar Acho a que conta não é monetizada. A conta É é monetizado. quando criamos a conta, nós não criamos nessa visão de querer Receber um nós só criamos coisa para mano, estamos a criar conta aqui no intuito de partilhar o evangelho. Sim, Nunca mas calma, não sei, não sei se tu seja o diabo dos mistérios. Não, percebo a tua visão. Sim, mas tipo, vocês são pessoas, são jovens e estão a investir tempo nisso. De qualquer forma, às vezes é necessário tirar um retorno disso. certo. Estás a ver? É necessário. Tanto mais que até os pastores são pagos, né? Ou de alguma forma. Estás a ver? Por isso é que Jesus disse. Tipo, vocês falaram do telefone que não é vosso, não sei o quê, e acho que se, com dinheiro de patrocínio e tudo mais, podiam sim melhorar os vossos recursos, as vossas vidas, para também transmitirem o evangelho com maior qualidade. Sim, na verdade, antes de tocar nesse assunto, nós queríamos falar sobre o TikTok em si. Antes dos privilégios que nós temos ganhado por intermédio dos vídeos. Consoante ao TikTok, a nossa conta ela monetiza simplesmente por lives e não pela visualização dos vídeos. E muita gente os vossos vídeos têm 2 milhões, 5 milhões de visualizações, mas não monetizamos com isso. Nós simplesmente temos crédito por intermédio das lives. Alguma vez sim temos feito live, mas não temos feito constantemente. Mas se a gente investir nas lives, poderemos ganhar sim. Tipo aquelas doações, né? Sim, os presentes que mandam nas lives. Presentes, sim. Mas agora, falando de privilégios por intermédio dos vídeos, sim, não tem como. Graças a Deus temos recebido sim muitos. E vocês não aceitam nenhum patrocínio? Tipo publicidade. Fazer publicidade de terceiros no meio dos vossos vídeos. Entra, não entra. Já fizemos. Por exemplo, ou se pagar. Esse fato aqui esse fato é fruto do trabalho. Um estilista que dou um abraço, estilista Afonso Cabral, é quem fez esses fatos que os irmãos estão a usar. O meu deixei em casa. Né? Não gosto muito de ficar os irmãos Dalton. Depois já tem mais alto, depois do alto mais baixo. Os irmãos Dalton. Também essa camisa também é fruto. É fruto também. Uma estilista também chamou-nos no TikTok e disse na foto de mas capa. Tipo, oferece, só mesmo oferece. Sim. Ou tipo,
tipo, diz, vou-vos dar os fatos, mas faço publicidade do meu serviço, ou só oferece? Só oferece. Muitas vezes nós até que insistimos Em publicitar. em publicitar, ou pelo menos partilhar, ou mencionar a página da pessoa que nos agraciou nas nossas publicações. Ok, então, mas se alguém vir, dizer, tipo, eu tenho uma empresa de Omo, por exemplo, Omo, e gostaria que passasse no vosso TikTok, ou no vosso meio de comunicação, no vosso canal. Tem uma barra aqui, tipo 1 milhão. Entra, não entra. Coisa dura. Coisa dura. Tipo, na verdade nós temos um pouco... Dinheiro é complicado. É Eu aceitaria, complicado. mas... Eu sou o último membro, então a palavra aqui não pesa muito. Na questão de publicidades assim propostas, na verdade tem aparecido muito pouco. E nós temos temos um receio de misturar conteúdo na nossa página. Ok. Simplesmente na nossa página nós postamos conteúdo cristocêntrico, Até porque a religioso. palavra de Deus Sim. não se mistura. Sim, por isso é que As coisas entram. Gente, vocês têm que aceitar. aparece assim algumas pessoas que querem fazer parceria, que querem fazer publicidade e a nós. Mas ainda não apareceu proposta de 1 milhão. Vamos pensar bem quando aparecer. Mas olha, quando vos aparecer, lembrem do que Satanás fez com Jesus. Certo, olha, na verdade. Já entrou. Na verdade, nós não negamos por ser algo errado, não. Porque nós não queremos misturar conteúdos. Não é errado. Não é errado. É só Repito, uma a questão. palavra de Deus. Sim, é só uma questão de gerenciamento da página. Não queremos assim Trazer misturar. uma identidade em si, Uma porque identidade, a certo. própria Bíblia em si, ela diz que o justo viverá pela fé. Não que nós não podemos trabalhar para Certo. construir isso, mas é no sentido de que Deus, Ele coloca em nós formas de conseguir ganhar sustento pessoal Sim. sem ter que entrar nesse tipo de contrato. Certo. Não é? A Bíblia diz que Deus disse a filho de Abraão, Isaac, né? Eu abençoarei as obras de tuas mãos. Em outras palavras, Deus estava a dizer que quando você trabalhar, eu vou prosperar o teu trabalho. Então é isso. Eu acredito que enquanto nós trabalharmos em uma área da vida, o Senhor irá nos abençoar e não precisamos de ter que se submeter em certos tipos de contratos para poder fluir. Exatamente. É isso. E Deus tem sim nos capacitado, porque Sim. nós não somos jovens dependentes simplesmente do ministério, da igreja. Desses conteúdos. Desses Sim. conteúdos. O Gabriel é estudante, o Elmer é estudante, o Ismael é estudante, eu sou estudante. Então, Também é profissional, pode dizer aqui a tua profissão. cada um de nós Sim, aqui. trabalham com quê? Sim, sim, Exatamente. sim. Eu, por exemplo, sou técnico médico de estomatologia. Me formei, né, no Instituto Médico de Saúde de Luanda, IMS, para ser estomatologista, que está relacionado à medicina dentária. E estou a terminar o meu superior, né, também de medicina dentária, porque tem muita gente que pensa, esses são jovens cristãos, pregadores fobados, estão aqui para pedir dinheiro. Não Não, estamos também aqui dá uma para... tirar 20 nas costas. Sim, dá uma Tá a tirar 20 como é que se chama a escola bíblica dominical? Sim, Tá sim. a tirar 20 lá, tá a Tá tirar 20 na a escola. orar, tá a estudar. Tá a estudar, tá a orar. Então tem que ter equilíbrio. Sim, Porque sim, na verdade é amanhã, quando o culto acabar, você vai em casa, é só você, as tuas panelas vazias. Os teus irmãos na casa dele que estudaram estão a comer. Então, pregadores, é importante dedicarmos o tempo ou a vida na pregação. Mas é também crucial saber equilibrar a vida de oração, a vida ministerial com Sim. a vida pessoal. Certo. E agora Dá a aqueles Deus o que é de pastores que não Deus, trabalham. Jesus é de Deus. Todos os ministérios. Sim. És dos ministérios, Você- certo? Você E agora, compreende- quanto àqueles pastores que não trabalham? A igreja acho que ajuda, não? Sim. Certo. A igreja dá o básico, não sei se estou errado. É verdade. Então, é isso. É isso mesmo que Sim, acontece. Gálatas 6:6 fala E não sobre- é errado. Eu Tá acho na que Bíblia também. Instruído. reparte o seu bem com aquele que o instrui. Porque hoje em dia já não pode ser mais tabu cristão falar de dinheiro, na igreja falar-se de dinheiro. Hoje em dia as pessoas assustam quando o cristão está falando de dinheiro, de 40 mil, 50 mil.
Não é problema porque o nosso coração, não está inclinado para essas coisas. Por que o dinheiro nas igrejas é problema? Por causa é a ganância do homem. Em si o dinheiro não é um problema. Jesus quando pregava não cobrava. Falava de Posso falar? Posso. A Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 8, vai encontrar umas mulheres que davam as suas fazendas para Jesus. Ou seja, nós contribuíam para o ministério de Jesus. Porque a igreja é formada por pessoas. E pessoas têm necessidade. Precisam ser mantidos. Então, e como é que vamos suprir essas necessidades? É com dinheiro. Dinheiro é quem vai suprir essa necessidade. Por isso que ele disse, Deus disse, trazem os dízimos, as ofertas e os dízimos na casa do Senhor para que haja mantimento. Ok? Então, você, assim por exemplo, se prestares atenção na igreja primitiva... Mas ele não falou que é mantimento dele? Para que haja mantimento da obra. Na obra da igreja. Deus não precisa de dinheiro. Sim, Deus, na verdade o dinheiro não é para Deus, é para as pessoas que vão ficar na igreja. Tá sabendo? Na igreja primitiva, muitos vendiam os seus bens para repartir aos outros irmãos segundo as suas necessidades. Isso está envolvendo o quê? Dinheiro. Tá sabendo? Então, na verdade, a questão de dinheiro não podia ser mais problema. Até porque, se nós formos a ver no livro de Atos, capítulo 6, a Bíblia fala sobre a igreja que dava mantimento para as viúvas. Exatamente. A igreja em si, né, naquilo que recebiam, faziam repartição às viúvas, aquelas mulheres que não tinham marido. E naquela época, como as mulheres não tinham muito poder de trabalhar, o sustento das mulheres era reduzido, porque a maioria das vezes ficavam em casa só, né, a cuidar das crianças. Então, se o marido morreu, está mal. Então a igreja se unia para poder dar esse mantimento. Exatamente. Sim. E Deus instruiu isso no Antigo Testamento e também se arrastou para o Novo. Existiam as viúvas e os órfãos. Sim. As viúvas não tinham como se sustentar, eram mulheres, né? E os órfãos perderam pai, perderam mãe. Como é que vão se sustentar? Então Deus estabeleceu um mandamento, uma lei, para que haja sustento para esses, para os órfãos e para as viúvas. E também para os estrangeiros. Olha, existia algo muito curioso na Bíblia, ou naquela época. Se você tem uma fazenda, por exemplo, uma fazenda onde tem mangueiras, que dá manga. Aquelas mangueiras que caírem, ou as mangas que caírem no chão, ok? Você não pode apanhar. Quem iria apanhar eram os estrangeiros, eram os órfãos, eram as viúvas e os necessitados, os pobres que ali estiverem a passar. Isso é muito curioso que Deus fazia isso. Ou seja, Deus queria estabelecer mantimento para todos os grupos. Certo. Deus queria dar mantimento para todos. Isso é importante. Referimos que o mantimento, o dinheiro que circula na igreja é para o próprio sustento da igreja e para as pessoas que estão na igreja, para os obreiros da igreja, para aqueles que instruem a palavra, para aqueles que se dedicam inteiramente no ministério, né, que lhe foi dado por Deus. Isso é importante. Sim, até porque se falarmos do papel social que a igreja tem, nós vamos compreender que muitas das sociedades hoje em dia, elas também são frutos da intervenção eclesiástica. Nós compreendemos que existem igrejas que são comparticipadas com escolas. Principalmente em Angola, no período colonial, muita gente estudou nas igrejas. Exato. Até hoje, Nas sim, igrejas católicas. católicas, sim, nós temos a informação de que o nosso presidente, o nosso primeiro presidente, ele teve bases da sua formação acadêmica nas igrejas, e como o Savimbi também. Então nós compreendemos que a igreja, em função do mantimento que ela recebe, ela tem uma missão social. Tem um papel fundamental. Sim, ela vai instruir o homem para a salvação e capacitar também o indivíduo na sociedade. É isso. E agora, adiante a isso tudo, pode-se considerar que os ministérios, né, ou vocês, também são nós podemos considerar o coletivo, os mistérios, como um grupo de ativistas sociais? Sim, não, porque no meu ver, vocês têm uma responsabilidade com a sociedade.
Estás a ver? Agora, não sei se isso é considerado ativismo ou não. O que é que vocês têm a me dizer sobre isso? Bem, é um assunto muito importante, né? Nós sim temos uma responsabilidade na sociedade. E como tal, e como cristão, a nossa responsabilidade deve ser assumida ao público. Mas nós sabemos que vivemos em uma sociedade onde muita coisa é entendida de maneira diferente. Se nos apresentarmos como ativista social, as pessoas poderão nos colocar em uma posição como pessoas que estão a confrontar aquilo que é o partido que governa ou com quem lidera esse país. Mas que na verdade nós todos que queremos uma Angola melhor, nós todos que queremos um país onde há igualdade, somos um ativista. Só que é preciso ter sabedoria para falar. O que acontece é que muita gente não tem sabedoria para falar. Quer falar de uma temática social e atropela aquilo que são os princípios. Em vez de falar da causa social, ele fala da pessoa. Ataca a pessoa em vez de se apegar àquilo que são as causas. Sim. A Bíblia diz no Antigo Testamento sobre um profeta. Este profeta, ele queria passar uma mensagem para o rei. Só que existem maneiras de como passar uma mensagem para que a tua mensagem não te leve à morte. O que ele fez? O rei estava a passar, ele pediu para alguém lhe dar um soco. Só que a pessoa que ele pediu para lhe dar um soco negou, disse: não vou te dar o soco. Foi pedindo uma outra pessoa e aquela pessoa lhe deu um soco, aleijou, parece, o canto da boca, e ele caiu no lugar onde o rei estava a parar. E isso chamou a atenção de quem? Do rei. E o rei parou e logo ele entregou a mensagem para o rei. Às vezes o que nos falta é isso, sabedoria para transmitir a palavra, para abordar os assuntos. Porque se esse profeta não soubesse como transmitir a palavra, ele iria morrer. É que as pessoas pegam o assunto, só falam. Então é preciso ter sabedoria para falar. Sim, até porque a Bíblia diz no livro de Romanos 13 que é Deus, não é, quem instituiu as autoridades. Independentemente da má gestão que muitas vezes acontece, nós não podemos desrespeitar as autoridades. Sim, por mais que o presidente seja uma pessoa má, você tem que cumprir o teu papel como cidadão, respeitar essa pessoa. Não desrespeitar. Podes não concordar com o seu método de gestão, com o seu método de governação, mas não podes atacar a pessoa. Ok. Podes reprovar a ideia e a atitude, mas não desrespeitar a pessoa. Eu tenho uma questão. Uma vez que vocês são cristãos, né? E a Bíblia refere-se a muita coisa que vai acontecer nos tempos finais. Vocês acreditam que esse sistema governado por homens, que são pessoas imperfeitas e falhas, pode melhorar de alguma forma o país em que nós vivemos? Pode sim, pode sim. Não existe uma governação perfeita aqui na Terra, porque nós homens somos falhos. Os Estados Unidos, que nós olhamos como a grande referência, também tem os seus calcanhares daqueles, assim como a China. Mas Deus nos deu também sabedoria para podermos liderar, não é? A Bíblia diz no livro de Provérbios que quando um justo governa, o povo se alegra. E quando um injusto governa, o povo geme. Aí a Bíblia é bem clara em dizer que é possível sim o povo se alegrar por intermédio de uma governação eficaz. Até temos o exemplo de Salomão, que ele reinou em Israel de uma maneira que fez aquele povo crescer. Nós conseguimos também perceber que outras nações ao nosso redor, como Ruanda, estão a crescer por intermédio da governação. Pode ter falhas, mas vão sim tendo sempre aqueles aspectos
diferenciadas, porque o que falta neste mundo para que a governação traga bons resultados não é falta de recursos, é falta de disposição, porque nós estamos dentro de um ciclo em que as pessoas que governam já estão numa rotina viciosa e é difícil para eles ter que tomar uma decisão em prol do país que vai desbeneficiar aquilo que eles já têm ganhado. Agora, quanto era para me referir no tipo daquela cena que só o governo de Deus vai trazer a paz, Não tem como. não é? A Bíblia diz que no livro de Salmos, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, Sim. certo? E é importante entendermos que sofrimento, pobreza são aspectos que sempre existiram e que existem e que vão existir. Mas esses aspectos podem ser minimizados, podem ser reduzidos. Um líder, um governador, um administrador, um chefe que é evangélico, é cristão, confessa a Jesus Cristo, acredita que Jesus morreu, mas no terceiro dia ressuscitou e está à direita do Pai. Esse país em que ele lidera tem 50% ou 70% para dar certo. Porque aí vamos entrar em acordo com o que a Bíblia fala em Salmos. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O que acontece é que muitas nações acreditam em Deus, mas Deus não é o Senhor daquela nação. O que é ser Senhor? É mandar, é ser respeitado, é ser reconhecido. Agora, quando se diz que Jesus morreu, acabou, já não tem mais como, é complicado. Assim já estás a me mandar paz. Não, é complicado porque... Ele sabe quem mandou. Porque... Não estragou o meu pão, amém? Não estragou o meu pão. Vai ter emprego, rapaz. Porque... Na verdade, nós precisamos entender que para crermos nesse Deus, é confessar o nome de Jesus, é acreditar Amém. que Jesus vive. Glória a Deus. É isso. Amém. Amém? Amém. Me mandaram paz. Bom, a minha maior questão é sobre conversão. E também acredito que é a última, né? Certo. Vamos fechar já. É sobre conversão. Porque quando nós começamos a entrevista, será que conversão é um processo? Não, está no processo de conversão, essa coisa verdade. toda. Então, eu quero entender o que é conversão. Ok. Na verdade, a conversão, não é? Significa mudança, né, de um estado para o outro, em Ok. termos científicos. E no Evangelho, conversão significa mudança de mentalidade. Quando você sai de um estado de mente pervertido e entras em um estado de mentalidade moral boa, se assim posso dizer. Sim, A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 2, que devemos ser transformados pela renovação Da nossa mente. da nossa Também mente. é outro texto que diz desconse da velha personalidade. Sim, isso aqui é Efésios, capítulo 4, versículo 23. Essa é a Bíblia. Eu leio. Ela é a Bíblia. Efésios, capítulo 4, versículo 3, versículo 23. É um texto que eu gosto muito, diz da nova Da mentalidade, que é criada segundo o Espírito e não segundo a carne, do novo homem, que é espiritual. Sim, esta conversão, ela é um processo feito em nossas vidas em função da obediência que nós temos à palavra e à fé que depositamos em Cristo Jesus. Essa mudança de vida que nós temos é o poder de Deus a se manifestar sobre a vida daquele que nele crê. É que é a Sim, conversão. assim como a transformação da água em vinho. Exatamente. Sim. Isso essa transformação da água em vinho espelha muito bem o que é uma conversão. Quando nós fazemos conversão no nosso dia a dia, transformando um documento Word em PDF. no Word em PDF, isso é converter. Né? E quando Jesus transformou a água em vinho, ele mudou a água para um outro elemento.
Ok. E quem provou do vinho, ele Disse que era dos nunca melhores vinhos. vai conseguir. Exatamente, era um dos melhores vinhos. O mestre Sala é quem provou. E quem provou desse vinho nunca vai conseguir perceber que esse vinho um dia era água. Quem era o mestre quem? Mestre Sala, que provou o vinho. A Bíblia Levaram pro mestre diz Sala. também que provou o fulano, lá está escrito. Sim, tá escrito. Tá escrito. Que provou o mestre Gente, Sala. procura Tem só- nome. Até Não, lá. na verdade, tipo, tem provadores, estás a ver? Sim. Quando é feito o vinho, quando trazem vinho, antes de levar para a festa, tem que provar para ver a qualidade do vinho. Exatamente. Então, o mestre Sala, ele provou a qualidade do vinho e falou, uau, deixaram o melhor vinho para o final. Ao final. E aí, depois é que levaram para a festa. João é um dos primeiros milagres. João. Sinceramente, tu sabe agora Foi mais que estressado. alguém teve que provar. Provou o vinho. Tipo, não, tipo, é assim, sei que beberam, né, que beberam o vinho e que houve esse comentário, que era do melhor vinho e que deixaram o melhor vinho para o final da festa. Sério. Sim, Mas- sei disso agora, que tinha nome, o provador e tudo mais. Esse comentário Tipo- deixaram o melhor para o final. Foi da pessoa que provou. Ok, e é o mestre Sala. Sim, o mestre Sala. Mas a Bíblia não diz o nome do mestre Sala. Fala, primeiros capítulos. Roubaram um texto, mano. Olha, agora estou curioso, é sério, estou curioso, quero. Amém. Bem, eu só sabia que antigamente provavam os vinhos, porque acho que... Até agora há provadores. Sim, há porque provadores. naquela época era uma ofensa trazerem vinhos sem qualidade. Acho que é em todas as Agora, épocas, sabe, mas João agora. Capítulo 29, João capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. Então, a pessoa que provou esse vinho que Jesus transformou chama-se mestre Sala. E aqui tem algo curioso. Quem provou desse vinho nunca vai conseguir notar ou identificar que esse vinho um dia foi água. Que esse vinho, o estado dele um dia era água. Isto é conversão. É quando olharem para o nosso apresentador vão dizer esse mesmo era mulherengo. Não Esse pode. mesmo era cantor. Esse mesmo era rapper. Só o Era exemplo, mesmo eu vamos já esse exemplo. Poxa, Então, esse conversão é isso. Ele te fez bonito. Esse exemplo é complicado. Há uma passagem bíblica também que eu gostaria de deixar aqui, que Jesus disse para Pedro, no livro de Lucas, no seu capítulo 22, versículo 32. A Bíblia diz assim: mas eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converteres, fortaleça os seus irmãos. Olha, aqui já estava a falar de Pedro, alguém que já andou com Jesus. Alguém que Jesus lhe disse, separou os discípulos em dois, vão e pregar. E eles voltando a dizer: Senhor, em teu nome os demônios nos submeteram, em teu nome nós curamos. Veja que é um homem que já curava, já expulsava demônio. Mas Jesus está ali a dizer: quando te converteres, né, fortaleça os teus irmãos. A ideia é Mudares de que... mentalidade. Exatamente. A ideia é por isso que no princípio eu disse, nós estamos no processo da conversão. Calma, então Pedro, mesmo depois dele já pregar, pregar, andar expulsar com demônio. Jesus, expulsar demônio, não estava convertido. Não estava convertido, porque Na totalidade. na totalidade Estava num processo. estava num processo da conversão, porque o que vai espelhar minha conversão não é o facto de nós os mistérios estar aí pegando o telefone e gravar vídeo, revelar. Mas quanto tempo É o é que leva a conversão? entendimento. Quanto tempo é que leva a conversão? Olha, eu gosto de Paulo dizer disse, que- eu sou sim, da solta, que Paulo diz assim: eu todos os dias morro A carne. a minha carne, o meu corpo. Então, a conversão é contínua. Nós pensamos toda hora e pecamos também toda hora. Nós pecamos muito no pensamento, uns até no ato e tudo mais. Então, o nosso pensamento nos leva sempre a cair. Então, quando Paulo vem falando que eu esmurro todos do meu corpo, é tipo, todas as minhas vontades eu estou sempre a tirar para colocar a vontade de Deus. Então, a conversão, não podemos dizer que quanto tempo dura, a conversão é diária. Hoje acordei, Senhor, eu entrego a minha vida. Você pensou mal, Senhor, me perdoa. Aquele todo o processo de continuar pegando a Bíblia, orando e tudo mais. É isso. Então, tipo, quando uma pessoa aceita Jesus, Certo. não se converteu, aceitou Jesus. Tipo,
tem aquele ato de, por exemplo, eu era mundano, Certo. né? Vou para a igreja, me apresento, dou um testemunho, não sei o quê. Dizem, pá, o irmão, como é que é? Dizem, como é que é? Recebeu o Espírito Santo, não sei o quê. Aceitou Jesus, já está batizado. Aceitou Jesus. E não está convertido. Não, porque ele Nem se converteu ainda. Mas está a entrar num processo processo de conversão. porque ele precisa moldar Certo. os conhecimentos que ele tinha. Acho que anteriormente. comportamentos e crenças não mudam da noite para o dia. Certo. Então tem que E levar um então tempo. é lembro um que uma processo. das dificuldades que eu tive depois de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador é que eu tinha um andamento de rapper. Água. E a minha forma de falar também Era de ré. era sempre... Você ainda fala barras, you know. Mano, tá vendo? Mano. Ainda falou barras, sim, Então. meus amigos. Então existem aquelas coisas que para sair é meio complicado. processo. Uma vez eu, entre meus irmãos em Cristo, falei numa irmã, mais tarde vou te cair. Todo mundo cheio. Vou te cair na irmã, como então? Isso aqui, Por como isso tá é no que processo. tem muita Sim. gente que não está conseguindo se firmar porque está se apressar. Ele não Quer acelerar entende o processo. Exatamente, que a conversão é um processo. Vamos forçar o guião. Quer forçar o guião. É necessário passar degrau. Certo. Só que as pessoas, não, em vez de passar no primeiro degrau para o segundo, já está a pular para o quinto, a perna dele já esticou, já está lá. E depois cai. Então, é preciso entender que conversão é processo. É isso que Jesus Etapas ensina. por E- Processo de renúncia. Exatamente. E existem a conversão inicial e a conversão progressiva. Quando você aceita Jesus, quando você recebe Jesus, é a Inicial. conversão inicial. E quando você vai trabalhar, deixando o teu pecado, da é a conversão. conversão progressiva. Aquele que quer ver após mim, nele, Assim mesmo, exatamente. Só que muitos estão esquecendo negar, tá e pegar a cruz. É isso que estamos aí, estamos uma pulada de degrau. Revela, É papai. necessário você primeiro negar os teus desejos, negar as tuas vontades. Você depois vai pegar a cruz Uhum. e depois assim vai seguir. Yes. Só que nós já estamos a esquecer o negar, aceitei Jesus, ok, mas você não negou os teus desejos, já está assim, já já quero pregar e tudo mais. Você vê que depois Exatamente. acaba por dar Mas, uma branca diferente. epá, se ir pegar a cruz, é como? Está no livro de Lucas também, 16, 24. no seu capítulo 16. Como é que é Mateus pegar a 16, cruz? Mateus, 16. eu gosto de ler em Lucas, mas vamos lá. Mateus Na- 16, 24. 16, 24. Deixa a Bíblia para os ministérios, filho. Nada, eu gosto muito de acompanhar. Até 16, porque pegar. 24. se não está mal, vontade de Diz assim prepare. a Deus. palavra do Senhor. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém deseja vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E esse texto é um texto que espelha uma vida com Deus, uma vida com Jesus, para todos os discípulos e seguidores e alunos de Jesus. Ele está a dizer: quem quer vir após mim, a mim atrás, ele precisa negar-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É você renunciar aos teus desejos. Carne. É você renunciar às tuas vontades. E ele diz: tome a tua cruz. Mas será que vamos ir no carpinteiro construir uma cruz de madeira e começar a carregar? Eu pensei isso. Não tem como. Forma literal. Não é nesse aspecto. Senão teríamos muitos aqui, hoje aqui. Será que eu minha cruz, Quatro, depois da já. cruz aí. Cada um. Se calhar tens uma pequena no bolso. Exatamente. Cada sei. um andaria aqui com uma cruz. Acho que aqui não terá espaço. 4 cruzes aqui, nós todos a carregar. Né? Não, agora já 5, né? Se será 5. Sou o quinto membro. Não. Então, cada um poderá carregar uma cruz. O sentido da cruz não é essa. Não é O literal. sentido da cruz está a apontar para um sofrimento que você vai passar em Cristo. Está a apontar para uma aflição que você vai passar em Cristo. Porque Jesus, nós sabemos que ele carregou uma cruz. E essa cruz que ele estava a carregar, que simbolizava o nosso pecado. Ele sofreu muito quando carregava a cruz. E ele foi crucificado nesta cruz. Então a cruz espelha um sofrimento. A cruz espelha uma vida difícil que você vai andar com Jesus, que você vai passar com Jesus. Tribulação. Exatamente. Estás a ver aquela dificuldade em ter dinheiro? Estás a ver aquela doença? Estás a ver aquele problema que te aflige? É a tua cruz. É isso que é a cruz. Não é algo de madeira. E ele depois termina: e siga-me. Quando você tiver todas essas condições de você se negar, de você tomar a sua cruz, pode me seguir. Sem essas condições você não me segue. Não adianta seguir Jesus sem isso. É importante percebermos isso. Então, tem muita gente que diz que segue
mas não renunciou. Não quer dizer que não segue. Calma. É mistério. Epá, eu acredito que por agora é tudo. Sim. E se calhar nós podemos até ter um próximo episódio para falar de assuntos mais profundos, Certo. né? Biblicamente e não só. Porque aqui diversificamos um bocadinho, Certo. de assuntos mais descontraídos. Se calhar um só com o Mr. Antônio, ou com o pastor aqui, o pastor Ismael, né? Com o futuro pastor Ismael, né? O mensageiro de O Deus. mensageiro e tal. Tipo, episódios assim para Sim. nos deixar mais claro sobre alguns assuntos religiosos. Certo. Yeah, Ele então, são pessoas adequadas. são pessoas adequadas, né? Tá bom, então nós vamos contar e vamos nos organizar para esse dia. Porque acredito que são assuntos pertinentes Sim, que não podem ser ditos com pressa. Certo. Preciso ter calma. Depois a minha colega Natália gosta de acompanhar biblicamente. E o pessoal que está em casa também vai estar já com Bíblia Sim, para acompanhar e tal. Esse é mesmo um culto de ensino. É mesmo um culto de ensino. Um culto de Os ensino. cantores da Vice vão ser levitas. Isso. Vamos fazer parte do único coral. Amém. Gostei do que fizeste. Gostei do que fazeste. E aí, pá. Então, em suma é tudo. Consumo é suma, resta com pau. Mas não tem alguma coisa a dizer, minha colega? Eu só tenho que fechar o podcast. A fecha? Infelizmente acabou. Mas não acabou porque tem sempre mais com a VC Talk. Muito obrigada a vocês, sinistros, ou seja, mistérios. Sinistros por quê? Não, é uma coisa, eu lhe chamava assim. Mistérios, muito obrigada por terem comparecido. Foi muito bom aprender com vocês porque eu tinha algumas dúvidas e graças a Deus conseguiram satisfazer de alguma forma as dúvidas que eu tenho. Espero que lá em casa vocês também tenham gostado do conteúdo, já que estamos a falar de Deus. Você que é ateu, não vamos nos entender. Mas, em suma é tudo. E fiquem ligados para mais episódios como estes. Tchau, tchau.